Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Pode dividir a tela já, Lala? Vamos continuar a conversa com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre e também vereador Adailton Cruz. Antes da gente começar a falar sobre transporte coletivo aqui na capital, tem aqui uma pergunta, o Adailton, da Ídala. A Ídala, ela diz o seguinte: sou uma das pessoas demitidas desse mesmo concurso. Antes da lei, o discurso era que a regularização abrangeria a todos, inclusive os que foram demitidos. Porém, hoje já mudaram o discurso e deixaram os demitidos largados à própria sorte. E ela fala, pergunte ao presidente do Sintesac sobre os que foram demitidos e também fizeram concurso. Como é que eles vão ficar? Isso aqui foi uma desconfiança que foi levantada lá pelo ex-líder do governo, Gelen Diniz, ontem na ALEAC. E aí, Adailton, o que você responde à Ídala? Tá, primeiro eu quero agradecer a pergunta da Ídala e deixar bem claro, o projeto de lei que foi aprovado ontem não mudou a natureza jurídica do IGESAC. Se ele tivesse mudado, nós teríamos condições de restabelecer a admissão de todos que foram demitidos. Porque, reconhecendo a natureza jurídica do IGESAC como pública, todos aqueles que foram demitidos em razão do acordo que foi feito entre o Governo do Estado e o Ministério Público do Trabalho, nós teríamos como readmitidos, porque o próprio Judiciário já entenderia que não era obrigação do Estado tê-los demitidos. Nós temos uma ação na Justiça tramitando sobre isso. Só que nós precisamos provar que o IGESAC, o ProSaúde, é uma fundação pública. Provando, nós temos como pleitear a reintegração de quem foi demitido. Realmente, hoje, da forma que está, não garante a readmissão de quem foi demitido, porque a natureza jurídica continua sendo privada. E isso nós nunca negamos para ninguém, inclusive em assembleia com todos os trabalhadores, infelizmente. Qual é a orientação, então, Adailton, para pessoas iguais à Ídala? O que elas deveriam fazer? Em que nível elas devem entrar na justiça para poder, pelo menos, não ser prejudicadas, né? Essas pessoas que foram demitidas, elas precisam pleitear de forma individual a sua readmissão, considerando o andar do processo até o momento. No entanto, nós já temos esse processo de readmissão coletiva enquanto entidade sindical. E esse processo não foi considerado até o momento como pertinente em razão dessa situação do IGESAC não ter a sua natureza sendo como fundação pública. Porque ela sendo de natureza privada, o que a justiça que se sobrepõe à sua avaliação é a trabalhista. E a trabalhista entende que eles não podem ser readmitidos porque a demissão foi justamente um acordo reconhecido em juízo do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Governo do Estado. Então, no momento, essas pessoas só têm uma opção: torcer que a gente consiga mudar a natureza jurídica ou entrar individualmente na via judicial. Tá, então vamos dar marcar aqui uma referência em relação a esse assunto. Vamos virar a página, porque a gente precisa falar a respeito de transporte coletivo. Adailton, o prefeito Tião Bocalon enviou um projeto hoje para a Câmara de Vereadores. Trocando em miúdos, a prefeitura propõe um aporte para as empresas de transporte coletivo, assim como os prefeitos anteriores também faziam. É isso? O objeto é esse em sua essência. E vale lembrar que eu particularmente, fui uma das pessoas que mais cobrei uma ação do prefeito com relação ao transporte público. Chamamos, inclusive, o superintendente da RB Trans para debater isso na última sessão e ele se comprometeu a mandar esse projeto hoje e chegou. Com muito atraso. Nós estamos em setembro, já era para ter tido um planejamento de intervenção no transporte público desde janeiro, já era para estar pronto, como o prefeito falava antes de assumir. Esse projeto ele vai
abater, ele vai reduzir o valor da tarifa em 50 centavos. Vai ser repassado ao sindicato das empresas de transporte público 2.400.000 para que seja reduzido durante 6 meses o valor da tarifa e para que as empresas ampliem o número de ônibus de 60 para 80 circulando em Rio Branco e também realize o pagamento dos trabalhadores do transporte público que estão com o seu salário de janeiro e fevereiro atrasado, seus encargos atrasados e correm sério risco de demissão a partir de agora que acabou o auxílio do bem do governo federal. Como é que nós vamos garantir que esse dinheiro não seja repassado para a empresa? Porque eu não estou aqui defendendo empresa, nós estamos preocupados com a melhoria na ampliação do número de ônibus para que as pessoas que precisem usem, e também com esses trabalhadores, são 600 que estão em sérias dificuldades. O projeto chegou hoje, nós vamos fazer uma agenda com os vereadores, depois vamos fazer agenda com o Ministério Público e vamos debater um processo onde seja garantido a manutenção desse número quantitativo mínimo de ônibus e que os trabalhadores recebam. Ô, Adailton, seja o que for necessário. Qual a diferença desse projeto de lei para o que vinha sendo proposto pela ex-prefeita Socorro Neri, para o que foi executado pelo ex-prefeito Marcos Alexandre, Angelim? Qual é a diferença dessa proposta de Bocalhon? Os projetos anteriores eu não tive acesso porque eu não estava ainda na Câmara, mas me parece que existe a única diferença básica que existe é que esses projetos, esse que chegou agora, ele reduz o valor da tarifa para todos os usuários e os outros não reduziram. Além disso, não tinha nos outros projetos a garantia de que os trabalhadores iriam receber os seus salários e os seus encargos por parte da empresa, porque vai ser pré-requisito as parcelas. Recebe a primeira, pagou os trabalhadores os encargos, recebe a segunda, e a terceira e assim vai. Se não pagar, não recebe. Então, tem essa diferença que, a grosso modo, é assim que eu vejo, por mais que eu não tenha tido acesso, e também tem uma diferença grande com relação ao primeiro projeto que o prefeito mandou, que era para conceder 4 passagens por mês para os usuários do Bolsa Família. E, na verdade, não era. Ia pegar esses recursos e entregar para a empresa sem nenhuma garantia de pagar os trabalhadores e sem nenhuma garantia de ampliar o número de ônibus que circulam. Mas a verdade seja dita. Eu apoio esse projeto porque reduz o valor da tarifa para todos os usuários, porque é uma forma de garantir o pagamento dos trabalhadores, porque é uma forma de ampliar um pouco o número de ônibus circulando, mas esse projeto não vai resolver em nada o problema do transporte. O prefeito precisa apresentar um planejamento a longo prazo, onde se faça de fato a cassação dessas empresas e faça uma nova licitação, e o próprio município assume de vez esse transporte, trabalhando na ampliação do número de ônibus que circulem aí nos fundos, nas vias, e trabalhando também a redução do valor da tarifa. Até hoje não foi apresentado esse planejamento, inclusive nós cobramos na última sessão. Bom, então, eu acho que vem para... Eu quero que enquanto eu falo, vocês cutuquem os pilotos da produção, vê se vocês conseguem resolver esse problema aí com o áudio do Adailton, que é a internet? Então vamos para frente. O Adailton, esse projeto vai passar pelas comissões, imagino pela CCJ, Comissão de Finanças, quando é que vai ser apreciado pelo plenário? Esse projeto ele vai agora, saindo da mesa da mesa chegou hoje. Segunda-feira ele vai para a assessoria da Câmara, depois ele vem para as comissões, vai vir para a comissão do seu presidente, a CCJ, e nós vamos trabalhar esse projeto com a CCJ e a Comissão de Transporte e de Orçamento. Vamos fazer audiência pública, inclusive com participação dos usuários do Ministério Público, e juntos vamos analisar com muito o projeto para que a gente não faça apenas a passagem de recursos para a empresa. Que nós não queremos isso, nós queremos que haja ampliação do número de ônibus, redução da tarifa e que tenha o pagamento desses trabalhadores. Tendo essa garantia no projeto, nós encaminhamos o plenário para ser votado. Mas, por enquanto,
vai para essas 3 comissões, lá será feita audiência pública, depois as comissões votam e vai para o plenário. A gente tem que fazer isso no máximo em 15 dias, porque é um projeto que precisa de celeridade. Nós estamos entendendo, mas a gente tem que fazer uma interpretação, uma leitura labial do o que o Adailton Cruz está falando, infelizmente, mas esse foi um risco que nós calculamos e decidimos, né? Porque sem a participação do telespectador, porque o telespectador qualifica o debate. Então, nós decidimos correr esse risco. A internet, a qualidade da nossa telefonia é essa que a gente está vendo aí. Tem aqui uma pergunta que a gente não pode terminar essa conversa sem tratar dele, né? Porque eu acho que esse assunto do projeto de lei relacionado ao transporte coletivo, quem conseguiu fazer a leitura labial aí, entendeu. Isso ainda vai para a assessoria da Câmara, isso vai para a mesa diretora, isso vai para as comissões, vai ter audiência pública, com todo mundo participando, ou pelo menos tendo a possibilidade de participar. E só depois vai para o plenário para ser votado. Então, não podemos reclamar de falta de transparência, pelo menos no que se refere à forma, né? O rito está sendo cumprido. Correto. Agora, tem aqui uma pergunta do Luiz Carlos, colocando aqui uma pimenta na nossa conversa. Sou Luiz Carlos Assis, vereador. Adailton, boa tarde. Na votação da admissibilidade do processo de impedimento do prefeito Bocalon, os vereadores fizeram a votação certa. Parabéns, diz o Luiz Carlos. Não havia motivação forte para cassá-lo, é o que ele entende. Mas a vitória do Bocalon foi uma vitória de pirro, isso aqui ele fazendo uma referência a uma batalha clássica, né? Que, na verdade, quem ganhou, na verdade, acabou sendo derrotado. É mais ou menos esse o princípio. O desgaste irá para a história da política partidária acreana. Abraço, Itaã. Seu programa continua muito bom. O Adailton, eu já falei para você, em outra oportunidade, que o seu voto me surpreendeu. Você, na condição de presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, eu pensei que você fosse valorizar mais os aspectos simbólicos envolvidos. Eram servidoras terceirizadas que acusaram o secretário de assédio, certamente não são pessoas ricas. Você representa a classe de trabalhadores, sobretudo o trabalhador de saúde. O seu voto me surpreendeu, porque você fez uma leitura legalista, você fez uma leitura da legislação, você fez uma leitura do processo e não daquilo que o processo, os símbolos que carregam o processo. A mim me surpreendeu. Você não entende que foi incoerente? Por quê, Adailton? Uma pergunta, até para nós esclarecermos, eu não entendo que foi incoerente, porque eu não tenho nenhuma proximidade com o executivo, com o prefeito, sou inclusive um dos seus maiores críticos, mas também não sou injusto e não vou colocar a minha consciência acima do meu pensamento político. Nós estávamos admitindo, tendo a admissão de um processo para punir o prefeito por possível infração político-administrativa ou postura incompatível com o decoro do cargo. Como é que nós vamos punir um prefeito antes mesmo de sabermos se o possível autor do delito, do assédio, é realmente culpado ou não? Como é que nós vamos julgar alguém primeiro do que o responsável pelos atos? É uma situação muito difícil. De um lado você tem a dúvida, você não quer fazer injustiça, e do outro lado você tem a questão política e simbólica que você coloca. Nós, enquanto vereadores, e eu também fiz, assinei o pedido de afastamento do secretário. Assinei, critiquei e espero que o secretário, se for realmente culpado, responda perante a lei pelos atos que fez e sirva como exemplo para que todos, nenhum mais cometa isso. Mas eu não poderia ser injusto comigo mesmo, com a minha consciência,
só pelo fato de eu ser oposição, só pelo fato de eu ser um crítico da má gestão, da grande situação que vive Rio Branco, com a ausência do poder público municipal, inclusive do transporte, nós acabamos de citar. Eu procurei ser justo porque a denúncia, ela não tem fatos legais que me dê a certeza e conteste de que ele foi criminoso. Eu gostaria muito, e falo de coração, de ter votado favorável. Gostaria muito, mas eu não quero ser injusto com ninguém. Ele teve a sua oportunidade, a partir de agora ele tem uma nova oportunidade de corrigir os seus erros ou possíveis erros que ele tenha feito até agora. Espero que tenha aprendido a lição. Adailton, muito obrigado pela tua participação. Infelizmente, a conversa ficou